Boa noite a todos e a todas. Cumprimento meu irmão Geraldo Ribeiro, a todos os vereadores, a prefeita Vanusa. Essa história que o Jota narrou aqui, a realidade dita nua e crua. Chegamos lá em Goiânia, seria a transmissão do jogo, né? Reportagem de campo já estava definido que seria entre eu e o Silvio Palhares e o Lino Rossi, Laudinir Lino, em memória. Ele faria os comentários e também ajudaria lá. Foi quando, naquela época, um transmitia um jogo, no outro jogo era o Jota. Um jogo era Eduardo, o outro era o Jota. E aí, o próximo jogo que teve foi Seleção Brasileira. Aí o Eduardo não abria mão de jeito nenhum, de jeito nenhum. É meu, eu que vou transmitir o jogo. E o Jota preocupado, ficou realmente preocupado. Foi quando o Lino Rossi falou que o Elis decidir, está decidido. Eu falei, um narra um tempo, outro. O Eduardo falou, então você narra o primeiro. Isso já estava quase começando o jogo. É uma média de 5 minutos que faltava. O Jota saiu correndo, parece que você pediu até a opinião ao Fiore, né, naquela época. Fiore, que era um dos grandes narradores também. Naquela época, Fiação. A gente tinha aquela maletinha, o Ivan sabe qual que era uma maletinha, fazia pista, a gente fazia reportagem de campo, maior sufoco do mundo. Segundo jogo, não, já foi diferente, nós chegamos antes, lá em Brasília, para transmitir Brasil e Finlândia. Jogo também muito bom, só que aí a gente já tinha adaptado, pegou amizade com o pessoal, e os outros repórteres, os outros narradores já conheciam a gente e nos ajudavam. Essa é a história, os poucos que a gente tem, fala desse jogo do Brasil. Licão, boa noite, meu irmão. Celso me passou uma mensagem aqui, mandando um abraço para você, não teve como ele vir, tá bom? Eu tenho uma historinha também do Lilicão, do Lindomar de França. Ele, na época, era noticiarista e eu fazia sonoplastia para ele. E pode contar, Lilicão? Então vamos embora nessa. É, mais uma. Aí, toda vez ele entrava, aquele sistema, né, vozeirão, e vinha a última notícia, e atenção para a última notícia, aí ficava aquele tan, 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 tan. E todos os dias, lembrou, né, todos os dias eu falava para ele, Lilicão, vamos modernizar, cara, fala aí, atenção para a saideira, cara. E ele não. Atenção para a última notícia. O dia que eu não falei atenção à saideira, ele falou, e atenção para a saideira. O Lázaro ficou bravo com ele. Eleni vai falar. Boa noite a todos. Que bom estar aqui compartilhando com todos vocês esse momento importante, falando de rádio. Eu comecei no rádio em Anápolis há muitos anos atrás. Eu sou natural de Anápolis. E sempre um grande ouvinte de rádio, mas jamais pensaria ser um locutor de rádio. E participando de uma roda de amigos, eu comecei a conhecer o pessoal que trabalhava em rádio em Anápolis. Naquela época só tinha 2 emissoras, a Cultura e a Rádio Carajá. E a equipe de esporte realmente era bem pequenininha, não fazia transmissão nenhuma. Passado um certo tempo, a comunidade de São Francisco de Assis montou a Rádio São Francisco de Anápolis, todo o equipamento importado dos Estados Unidos. E uma frequência muito boa, muito possante, e quando eu mudei aqui para Porangatu em 1985, eu captava o som da Rádio São Francisco à noite, AM. Bom, me entrosando com esse pessoal do rádio e principalmente do futebol, que eu gostava muito de futebol, morava perto do estádio Jonas Duarte, era, como disse, era o gandulinha de lá. E um dia recebi um convite do pessoal, Miguel Skeff, o Ademar Santilo, Adilson Galdino, a equipe era uns 12, Gedeon Camargo, vocês não conhecem, mas era o pessoal da minha época lá. Eles eram os profissionais da comunicação esportiva. Tinha 3 narradores, 4 repórteres, fora a equipe de suporte, né, o que acompanhava. Contando uma historinha peculiar, para não tomar muito tempo, de rádio,
todo mundo gosta de contar alguma historinha que é importante. Numa noite bastante chuvosa, em pleno campeonato goiano, não me lembro o ano, a equipe se dirigiu para o estádio JK em Itumbiara para fazer a cobertura entre a Anapolina e a equipe do Itumbiara. O vencedor da partida classificaria para a decisão do campeonato com o time do Goiás. Saíram em torno de 15 horas de Anápolis, muita chuva. Naquela época se transmitia por cabo físico, você transmitia por uma linha e recebia o som pela outra linha. Ainda se usava ali naquela época. Quem dava suporte técnico era a Embratel. Deu 20 horas, começava 20 horas e 30 minutos, nada de som, ninguém aparecia na linha. Eu tinha a obrigação de fazer a abertura da jornada, porque os nossos patrocínios aqui nos mantinham, lógico, né? Fiz a abertura 8h30, eu com um outro assessor meu, aguardando o comunicado, nada. Prestes a começar o jogo, nenhum sinal da equipe. A gente ficava até preocupado. E chuva torrencial. Eu conseguia um contato com a Embratel, eles não chega nada aqui, mas tinha rompido todos os cabos do estádio JK. Um raio que caiu lá, acabou rompendo tudo. E com isso nós ficamos sem possibilidade de transmitir o jogo. Eu acabei jogando o som da Rádio Brasil Central na emissora para poder fazer a dublagem, fazendo essa cobertura. Até que a equipe voltou, quer dizer, foi lá passear, assistiu o jogo e voltou sem trabalho. Coisa que acontece no mundo do esporte, principalmente no meio da comunicação. Eu gostaria de agradecer aqui o Geraldo pela grande iniciativa, Geraldo, só você para poder conseguir aglutinar aqui todas essas personagens do rádio porangatuense. Há quanto tempo não via o Chiquinho, não via outras pessoas, o Lilicão, meu grande amigo Lilico. Então isso aí é realmente uma noite memorável. E eu agradeço você por ter aglutinado aqui todas as pessoal. Grande abraço a todos.